o Teorema de Newton. A gente deu uma prova indutiva, né? Uma pergunta aqui que está aparecendo agora é se a gente não poderia ter feito uma prova indutiva no grau do polinômio. Né? O problema é que o polinômio simétrico de um certo grau pode ter vários monômios do mesmo grau. Né? Como é várias variáveis, é mais complicado fazer por grau. Porque o polinômio poderia ter vários monômios. Por exemplo, x quadrado é yz, tem grau 4. Poderia ter x, y quadrado z, que também tem grau 4. Poderia ter os dois. Né? Também é complicado fazer por indução no grau. Bom, eu acho que isso justifica utilizar essa indução, essa ordem no conjunto de polinômios simétricos. Né? Então vamos ver alguns polinômios que se escrevem a partir dos polinômios simétricos. Tem esse exemplo aqui da soma dos quadrados. Né? A soma dos quadrados se escreve como EC1 ao quadrado menos EC2. Lembre que EC1, lembra aqui, EC1, isso aqui, né? EC2 é isso. Não estou escrevendo todos os termos, né? Aparece um monte de termo aqui. O N menos 1, o N, o último. Esse 3 são 3 a 3, né? Então, 1, 2, 3. O 2, o 3, o 4. 1, o 2, o 4. Por aí vai, todos eles. O N menos 2. O N menos 1. O N. Seria o último, né? Esses são os primeiros 3 polinômios simétricos. Então, tem essa fórmula aqui. Parece fácil. Inclusive, talvez você se encontre uma prova rápida dela. Mas eu fiz por indução a prova dessa forma. A soma dos cubos. Fiz por indução no número de variáveis. Tá? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu lembrar com a fórmula. Né? Fórmula seguinte. 1 ao cubo. O N ao cubo. E esse é 1 ao cubo. Esse é 1 é a soma simples, né? Menos 3 esse 1 2. Mais 3 esse 3. Vocês têm uma prova mais simples, mas eu fiz a prova que veio à minha cabeça por indução em número de variáveis. Prova. Indução em N, né? Tá? Então, primeiro a gente faz para N igual a 1. Então, nesse caso, esse 1 é o 1. Esse 2 e esse 3 são 0. Né? Não tem produto 2 a 2, não tem produto 3 a 3, porque só tem uma variável. Então, nesse caso, a fórmula é trivial. Né? Do lado esquerdo tem 1 ao cubo, do lado direito também. A fórmula vale. Então, agora eu vou supor que vale para n-1. Para n-1 variáveis, né? Então, eu quero mostrar que vale para n.
Então eu vou fazer o seguinte. Oh, saiu de novo, né? Pois, cara. Tem um problema aqui com... Eu acho que é o cabo do iPad, mas... Eu troquei e não funcionou um outro cabo. Funcionou pior. Deixa eu tentar aqui. O problema do iPad é que se você suspeita que o problema é de cabo, você tem duas alternativas. Ou você compra um cabo original, que é muito caro e não tem certeza que vai resolver, ou você compra um cabo chinês, que é barato, mas é uma grande probabilidade de não resolver. Então a gente fica meio sem saber o que fazer. Bom, então vou supor que a fórmula vale para n menos suma variáveis, né? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou escrever cada uma dessas expressões, por exemplo, esse é um, e a suma, né? Então, a suma das n menos uma variáveis eu vou chamar de S1'. Tá bom? Então, S1 eu vou escrever como S1', onde S1' é a suma aqui anterior. Faça a mesma coisa para S2. S2 é o que é? 2, tudo. Aí vai, né? Produto 2 a 2. 2 a 3. Então, sempre que não aparecer o N, quer dizer, essa somatória tem duas partes. Né? Uma onde não aparece o N e uma onde aparece. Né? Então, isso aqui. A parte onde não aparece o N, vou chamar de S2'. Né? S2' é a função simétrica elementar em N menos 1 variáveis. Então, só aparece o 1, o 2, até o N menos 1. Tá? E tem a parte que aparece o N, né? Qual seria a parte que aparece o N? Por exemplo, seria essa aqui. Essa seria a parte em que aparece o N, né? Os produtos 2 a 2 que possuem um N. Tá bom? Senão a gente vai ter que fazer pelo Zoom, que o Zoom não pede para conectar por cabo, ele manda por ar. Deixa eu ver. Não dá para ficar assim toda hora. Perde o fio da conversa. Tá bom? Então, eu estou separando os produtos 2 a 2 como aqueles onde aparecem só as primeiras n-1 variáveis e aquelas que contêm a última variável. Então, onde aparecem as primeiras n-1 variáveis, estou chamando de S2'. Tá? Então, a minha conclusão é a seguinte. S2 é S2' mais o N S1. Eu junto todas essas, dá o N vezes 1 mais o 2 mais o N menos 1. Não é o S1, desculpa, é S1', né? Só aparece até o N menos 1. Tá bom?
Mesma coisa com esse 3. Eu escrevo esse 3, lembra quem é esse 3? Tá. Toda essa soma, o somatório 3 a 3, né? Então, junto todos aqueles que não contêm o n, aqueles que só aparecem n menos uma variáveis. Então, deixa talvez seja bom escrever aqui. Esse 1 linha, esse 2 linha. São os polinômios simétricos elementares. Simétricos elementares. Mais uma variável a menos. O n menos 1. Tá bom? Então, aqui, em S3 eu pego todos aqueles onde só aparecem as primeiras n menos uma variáveis e depois tem aqueles que aparecem o n, né? Então, seria, por exemplo, o 1, o 2, o n. O 1, o 3, o n. Por aí vai. Todas essas que contêm o n. O n menos 2, o n menos 1, o n. Então, a minha conclusão, de novo, é que esse 3 linha, ou esse 3, e esse 3 linha, mais o n, se eu juntar tudo isso, eu colocar o n em fator comum, o que vai sobrar é esse 2 linha, né? E a soma 2 a 2, mas só até o n menos 1. Tá bom? Então, eu tenho essas três fórmulas. Tenho essa, tenho essa e tenho essa. Eu posso fazer para esse 4, esse 5, tudo bem. Eu posso continuar fazendo, sempre tem uma fórmula desse tipo. Tá? E eu estou supondo, por indução, que vale para n menos 1. Ou seja, eu estou supondo, né, estamos supondo que vale o seguinte, né? 1 ao cubo, o n menos 1 ao cubo é igual a esse 1 linha ao cubo menos 3 esse 1 linha, esse 2 linha, mais 3 esse 3 linha. É isso? Estou supondo que vale a fórmula para n menos 1. Então, eu estou supondo que vale isso. Tá bom? Agora é só substituir as fórmulas que eu tenho, né? E somar do lado esquerdo aqui. Eu vou somar o n ao cubo. E do lado direito eu vou substituir essas três fórmulas. Eu chego na fórmula que eu quero. Eu chego nessa fórmula. Tá bom? Então, uma indução. Mas não é tão simples, né? Indução, mas não é tão simples. Mas seria a prova. E, de fato, a gente tem uma fórmula para o somatório das potências k'ésimas. Eu fiz aqui para a potência 3. Vale para a potência k. Tá? Essa fórmula não é tão simples. Eu pensei alguns minutos. Fazer indução na potência não parece óbvio. Então, eu tentaria fazer uma indução. A fórmula é essa, né? Um polinômio nos polinômios simétricos elementares. Eu pensaria em fazer uma indução no número de variáveis, como eu fiz para 3, para a potência dos cubos. Mas também não é claro. Tá? Se você tentar fazer, não é direto, pelo menos aqui é direto. Aqui você está supondo isso, e agora é só substituir essas fórmulas aqui, que você obtém o que você quer. No outro caso, não é direto. Tá? Mostrar isso aqui por indução não é direto. Então, a gente tem uma referência de um livro que eu achei bacana, tá na internet, eu baixei.
bem rápido, onde ele prova esse teorema. Tá? Deixa eu escrever aqui o livro do MacDonald. Que é o livro que chama Symmetric Functions. And whole polynomials. Ele prova. Mas não está enunciado como um teorema que você vai ler a prova. Não. Ele tem um capítulo de potência das potências dos monômios. Tem uma seção onde ele fala dessas potências aí. Potências k'éssimas. A soma das potências. Tem uma seção que ele fala, soma das potências. Tá? Então não é tão simples essa prova. Eu não vou fazer porque a gente não vai precisar. Então só deixa passar aqui a concluir o que a gente tem, tá? Aqui eu coloquei os números racionais, mas de fato não precisa ser, né? A gente não trabalhou em momento algum os números racionais por enquanto. Conclusão é a seguinte, né? Se eu tenho um polinômio, vamos supor que ele tem coeficiência em Q. Tá bom? Vamos supor que ele tem coeficiência em Q. E essas aqui são suas raízes complexas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente sabe da primeira fórmula, sim, do primeiro slide, lembra qual é o primeiro slide? Esse aqui, né? Que eu posso encontrar os coeficientes do polinômio em função das funções simétricas. Essa é a primeira conclusão. Né? Se eu tenho aqui, agora eles vão assumir valores, que são as raízes. Né? Se eu desenvolver o produto, lembra que o polinômio fica um polinômio x e os coeficientes dele são as funções simétricas. Então, essa é a primeira conclusão que eu vou escrever hoje. Então, esses coeficientes, ele é mônico, né? São escritos em função das funções simétricas nas raízes. Tá? Em particular, as funções simétricas nas raízes estão em Q. Né? Se essas coeficientes estão em Q, as funções simétricas estão em Q. Então, por exemplo, imagina que você fale assim, eu tenho um polinômio de grau 2 com coeficientes racionais, ou de grau 3 com coeficientes racionais, e as raízes dele são complexas. Ele pode ter raízes complexas. Mas na hora que eu pegar funções simétricas nas raízes, por exemplo, se eu pego a soma das raízes, isso vai te dar um número racional. Porque as funções simétricas são os coeficientes do polinômio. Mais ou menos, né? Tem um menos 1 aqui que pode aparecer. Tá bom? Então, todas as funções simétricas nas raízes aparecem nos coeficientes do polinômio. Portanto, se os coeficientes do polinômio são racionais, as funções simétricas também são racionais. Mesmo que as raízes sejam complexas. Tá bom? Pelo teorema de Newton, qualquer expressão simétrica nas raízes pode ser expressa em termos dos coeficientes de f, né? Porque os coeficientes são funções simétricas. São as funções simétricas. Né? Então, por exemplo, eu poderia não conhecer as raízes, mas eu posso conhecer quem são a soma dos quadrados das raízes. Imagina que você tem aqui. Imagina que você tem um polinômio de grau 2. Sempre o mais simples, né? Imagina que f é um polinômio de grau 2. A0, x quadrado, mais A1x, mais A0. Tá bom? Polinômio de grau 2. E ele tem raízes complexas. Vamos supor que aqui o polinômio é racional. Que é o corpo base, né? O corpo de onde a gente vai sair. E vamos supor que ele tem raízes complexas 1 ou 2. Os princípios são complexas, né? Raízes complexas. Tá bom? Então, o que a gente sabe é o seguinte, né?
A0 é... Não, desculpa, primeiro é A1 e menos a primeira função simétrica, ou seja, menos 1 mais U2. E A2 é mais a segunda função simétrica, que seria 1, U2. Tá bom? Então, se eu quero a soma das raízes, eu só preciso olhar para 1. Se eu quero o produto das raízes, eu só preciso olhar para 2. Agora, eu posso dizer mais. Eu posso qualquer função simétrica nas raízes. Né? Por exemplo, se eu quero... imagina que eu quero 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A soma dos quadrados, né? Isso aí eu já sei que é a função simétrica EC1 ao quadrado menos 2 CC2, não é isso? A soma dos quadrados não é sempre isso? Isso, né? A soma dos quadrados. Eu estou fazendo em grau 2, mas isso vale em qualquer grau, né? Então, a soma dos quadrados, de fato, é o quê? Esse 1 ao quadrado, que é A1 ao quadrado, menos 2 CC2, que é 2. Então, eu posso encontrar a soma dos quadrados simplesmente olhando para os coeficientes do meu polinômio. Não preciso encontrar as raízes. Né? Eu posso saber quem é a soma dos quadrados só olhando para o polinômio. Eu posso saber quem é a soma dos cubos. Eu posso saber qualquer valor de uma função simétrica, de um polinômio simétrico, nas raízes. Tá bom? Simplesmente olhando para os coeficientes. Em particular, isso aqui é um número racional, sempre. Porque A1 é racional e A2 é racional. Mesmo que as raízes são complexas, a soma dos quadrados é racional. Tá bom? Sem conhecer as raízes. Então, isso aqui é o interessante. Então, no caso de um polinômio de grau 2, é fácil, né? Porque você, tendo os dois coeficientes, você tem duas relações, que são a soma e o produto, né? Aqui. E você encontra as raízes, né? Você quer dois números cuja soma seja menos A1 e cujo produto seja A2. Então, é um sistema que você resolve. Mas quando o grau cresce, o sistema fica complicado. De fato, só para 2 já é complicado, porque aqui tem uma soma e aqui tem um produto, né? Eu quero encontrar o 1 e o 2, dois números cuja soma seja menos A1 e cujo produto seja A2. Não é tão fácil, depende dos valores de A1 a 2. Se o grau do polinômio cresce, é mais difícil, né? Então, a ideia que está por trás aqui, que vem do Lagrange, para encontrar as raízes do polinômio, é você descobrir suficientes relações entre as raízes, relações simétricas, para que facilite o trabalho de encontrar as próprias raízes. Né? Por exemplo, imagina que eu tenho a soma, que é menos A1, e eu tenho a soma dos quadrados, que é A1 quadrado menos 2A2. Com isso eu consigo encontrar as raízes? Eu tenho dois números cuja soma seja 4, cuja soma de quadrado seja 5. Eu consigo encontrar raízes só com essas duas relações, ou será que eu preciso de mais? E se o grau cresce? Se o grau cresce, fica mais complicado. Então, ali que entra a jogar o discriminante, tá bom? De um polinômio. Então, o discriminante de um polinômio, em princípio, é um número, um elemento do corpo, que depende das raízes, depende. Mas, de fato, a gente não precisa das raízes para encontrar o discriminante. A gente só com polinômio encontra as raízes. Encontra o discriminante. Vamos ver, quem é a definição do discriminante? Então, começa com um polinômio aqui. Começa com um polinômio de grau n, qualquer. Imagina que você conheça as raízes do polinômio, são essas. As raízes do polinômio. Então, você vai fazer o produto. U i menos o j, com i menor do que j. Ou seja, você faz... Isso aqui é um elemento do corpo, né? Não tem variável aqui.
Aí aqui você faz 1 menos 2, 1 menos 3, por aí vai. Todas, né? O N menos 1, menos 1. Mas só conta com I menor que J, tá? Se você contou 1 menos 2, não considera o 2 menos 1. O 1 menos 2 conta uma única vez, tá? Então, o que acontece? Se eu faço uma troca, esse produto muda de sinal, né? Por exemplo, se eu mudo 1 com o 2, isso aqui troca de sinal, né? Se eu troco de 1 com o 2, tem uma troca de sinal aqui, porque o 1 menos o 2 vai ser trocado por o 2 menos o 1. Então, se eu quiser voltar ao polinômio original, eu tenho que colocar um menos. Mas se eu faço duas trocas, como tem menos e menos por cada troca, então eu volto ao polinômio original, né? Então é isso que está escrito aqui. Por permutações pares, ou seja, se eu faço um número par de trocas, de transposições, não muda, mas por permutações ímpares, tem troca de sinal, né? Se eu faço uma permutação, uma transposição, vai aparecer um menos. Se eu faço 3, também vai aparecer um menos. Se eu faço um número par, aparece um menos, né? Então, se eu colocar o quadrado, isso vai ser invariante, né? Porque se eu colocar o quadrado, não interessa se é par ou ímpar, como está o quadrado, não tem troca de sinal. Então, isso é o discriminante. O discriminante é o produto das diferenças das raízes, mas com quadrado, tá? Só para virar invariante, tá? Então, isso aqui é invariante por permutações, né? Então, isso aqui é invariante por permutações. Tá bom? Então, é um polinômio simétrico nas variáveis em 1, 2, o n. Tá? Então, pelo teorema de Newton, esse discriminante é dado por um polinômio nos polinômios simétricos elementares, né? Então, ele se escreve como um polinômio em EC1, ECN. Só que os polinômios simétricos elementares, já vimos que são dados pelos coeficientes do polinômio. Então, o discriminante é um polinômio nos coeficientes de f. Em particular, o discriminante está no corpo. Tá? As raízes, esse polinômio, por exemplo, se esse polinômio é racional, as raízes podem ser complexas, mas o discriminante do polinômio é racional. O discriminante, quem é o discriminante? É o produto da diferença de raízes ao quadrado. Tá? Então, lembra, ele é uma função, ele é um polinômio nas funções simétricas elementares. As funções simétricas elementares são dadas pelos coeficientes do polinômio, portanto, o discriminante é um polinômio nos coeficientes do polinômio. É dado por um polinômio nos coeficientes do polinômio. Tá bom? E tem uma relação com a matriz de Van der Bond, que é a seguinte. Isso aqui é uma curiosidade, acho que não traz muita utilidade, mas é uma curiosidade, né? A matriz de Van der Bond é essa aqui. Tá? Você coloca 1 na primeira linha, os monômios de grau 1, o 1, o 2, o n na segunda, depois faz os monômios de grau 2, os quadrados, né? 1 quadrado, por aí vai. Acho que é Tn menos 1, aqui tá errado, porque tem que ser n por n, né? Aqui é Tn menos 1, desculpa. Senão não vai ser n por n a matriz. E o discriminante, veja bem, se você troca o 1 por o 2, você vai ter uma troca de colunas nesse determinante. Então o discriminante muda de sinal, né? Então eu tenho que tomar o quadrado para que seja simétrico. Tá? Se você faz uma transposição, o determinante vai mudar de sinal. Mas se você coloca o quadrado, não muda mais. Tá? Então o teorema é que o discriminante do polinômio pode ser escrito usando a matriz de Van der Bond
como determinante da matriz de Van der Monde ao quadrado. Tá? Não vou provar esse teorema, porque a gente não vai precisar dele. Se a gente precisar, a gente prova. Certamente vocês podem encontrar a prova em qualquer lugar. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Como sempre, eu vou fazer com grau 2, tá? Eu vou fazer com grau 2 e vou deixar para vocês pensarem no caso de grau 3. Pega um polínômio de grau 2. É assim, né? Então, se eu tenho duas raízes, eu tenho que A1 é menos a soma, ou melhor, a soma das raízes é menos A1, e o produto das raízes é A0, é isso? Isso já é conhecido, né? Então, quem seria o discriminante? O discriminante do polinômio seria, eu faço a diferença das raízes, né? E tomo o quadrado para virar invariante. Esse é o discriminante. Então, isso aí é o quê? Isso aí é 1 quadrado. Bom, é 1 mais o 2 ao quadrado. Eu sei que o discriminante se escreve usando as funções simétricas, ou seja, ele se escreve usando os coeficientes do polinômio, porque ele é uma função, é um polinômio simétrico. Né? O discriminante é um polinômio simétrico. Então, eu estou tentando escrever ele utilizando A1 e A0. A1 é a soma, A0 é o produto. Aqui, qual a diferença entre esses dois? Acho que é menos 4, 1, 2, é isso? Acho que está certo, né? Então, isso aqui é A0 ao quadrado, menos 4. Não, A1 ao quadrado, menos 4 a 0. Então, esse é o discriminante. Então, olha só. Então, eu tenho o seguinte. O sistema fica mais simples utilizando discriminante. Por quê? Eu tenho o seguinte sistema. O 1 mais o 2 é menos A1. E o 1 menos o 2 ao quadrado, que é o discriminante, é... Ó, quadrado é A1 ao quadrado menos 4 a 0. Tá bom? Então, se eu fixar uma raiz quadrada aqui, eu vou ter o seguinte sistema, ó. 2 por 2, linear. Né? Eu passei desse sistema, soma e produto, para um sistema linear utilizando discriminante. E o discriminante eu encontro a partir das raízes do polinômio. Eu não preciso descobrir as raízes. Basta com coeficientes para encontrar esse número. Então, eu tenho um polinômio de grau 2 e eu montei um sistema linear com duas incógnitas, 1 e o 2. Eu posso resolver, né? Eu tenho que a soma, por exemplo. Eu tenho que 1 é 1 meio. Resolvo, né? Faço a soma. Menos A1 mais raiz do discriminante. E o 2, faço a diferença, né? Não vou escrever a fórmula do 2, que acabou o espaço aqui. Mas eu encontro, né? Eu tenho um sistema linear. Eu posso resolver esse sistema. Tá? Então, o discriminante é um objeto que ele aparece e ele simplifica o nosso sistema. Eu tenho um sistema... Opa! Eu tenho um sistema que é esse.
2 por 2 pode parecer fácil, mas ele não é tão fácil, depende dos coeficientes. E ele pode complicar se você aumentar o grau, tá? Mas se você introduz seu discriminante, o sistema vira uma trivialidade, o sistema vira isso aqui, ó. Soma e diferença. Agora é fácil, né? Dois números cuja soma seja A e a diferença seja B. Pronto. A mais B sobre 2, A menos B sobre 2. Tá bom? Então resolvemos o sistema. E essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? De fato. Então pensem no caso de grau 3, tá? Como exercício, façam a mesma coisa com discriminante, mas de grau 3, para ver se ele simplifica a nossa vida. Tá bom? Muito bem, gente. Então esse conteúdo da aula de hoje. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou parar de gravar.